Olá, internautas da TV em Foco, aconteceu no Vale, parceiros aí do Direto no Cerro. Estamos aqui com a comissão que representa os moradores que pedem um desvio para Sabinópolis. E nesta reunião, eles estão reunidos aqui com o comandante da polícia de Sabinópolis, o tenente Zé Maria, e vão discutir alguns assuntos referente a esse desvio já. Estamos aqui com a Aparecida, que é uma das responsáveis pelo movimento, que representa a comunidade, que vai passar um pouquinho aí do qual é a pauta dessa reunião. Bom, primeiramente, gostaria de dar uma boa noite para todo mundo e agradecer a todos aqui pela presença, e especial do comandante, da polícia, por atender o nosso pedido. E o nosso convite, de estar aqui com a gente hoje. E o objetivo dessa reunião, seu comandante, é informar que, após 3 manifestos que fizemos, o prefeito nos recebeu no dia 30 de setembro, onde vários assuntos foram abordados. E entre eles, um que nos deixou muito preocupados, o qual vamos apresentar, através aqui do vídeo, gravado, pela TV em Foco, nessa reunião, o prefeito e o membro da coordenação do movimento já. Então a gente vai assistir uma parte aí que a gente vai estar discutindo. É só um pequeno pedaço onde a gente vai querer mostrar a parte que nós ficamos preocupados, e nós vamos fechar o computador, nós não queremos mais questões da reunião. Porque na realidade é o seguinte, a reunião ela foi muito aproveitada, ela foi muito boa, mas tem uma parte dela que nos preocupou, porque é uma situação que precisa de ser escutada. Após ela ser escutada, aí nós vamos falar algumas coisinhas muito rápido, entendeu? Mas isso aqui desceu, isso aqui está aqui só mesmo, só para poder você escutar, porque nós ficamos preocupados. E aí depois nós vamos entrar nos assuntos que nos interessa, que é discutir sobre o decreto 1210. Ele é de maio de 2013, entendeu? É lá que nós queremos buscar informações. Então eu gostaria, Rafael, abre aqui para nós, por favor, que aqui o vídeo já deixou no ponto. Mas eu gostaria que o senhor ficasse bem próximo, porque a gravação está baixa. Entendeu? Essa posição Deixa abrir e aí você dá um clique e já vai abrir aonde está. Entendeu? Pode? Pode. Não, já está. Muito. Você escutou? Então pode fechar, o senhor escutou, né? Pode fechar. Por favor.
nesse momento eu passo a palavra para a Fernanda, Então, que vai estar falando um pouco sobre a sequência. Bom, na realidade, uma reunião muito aproveitada, em todos os sentidos, embora eu não estava presente, quem esteve presente na reunião foi o Aparecido, o Rafael, a Leidinha e a Júnia. Eu só um dia ou 2 dias depois, eu peguei a gravação do outro para poder fazer uma análise. Porque na realidade a gente precisa de ficar por dentro de tudo, até para a gente poder sentar e conversar com as pessoas. Eu vendo isso aqui, eu fiquei muito preocupado, porque na realidade o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos tendo total apoio da Polícia Militar. Em todos os sentidos que nós precisamos, houve essa preocupação da nossa parte, porque não saiu da nossa boca isso. Até então, nós nem sabíamos que isso aqui estava em vigor. Foi lá que ele respondeu para a menina, que fez a primeira pergunta que foi feita para ele, foi a seguinte: se esse decreto estava em vigor, o decreto 1210 de maio de 2013. Ele respondeu que sim, entendeu? Aí a menina voltou de novo e perguntou para ele por que ele não está sendo cumprido. Aí ele foi falar de falhas administrativas e teve, não sei se ele foi infeliz, eu acho que ele foi infeliz. Eu acho que ele foi infeliz em jogar uma culpa até maior em cima da Polícia Militar. Embora, o senhor já tem esse decreto, é lógico, o senhor tem esse decreto. É um decreto que ele deixa, como diz, ele deixa umas coisas, como diz, tudo no ar, tudo assim, faltando coisas. Porque se pegar aqui esse decreto, não limitou o peso, não tem peso, e se for olhar aqui, na mesma hora que ele fala que estava proibido o trânsito de cargas pesadas, do tráfico de carga dos veículos que ele menciona no artigo 1º, aí ele vem falando que na Avenida São Sebastião, na Rua Clarinho Campos e na Capitão Antônio Aureliano estava proibido o tráfego, entendeu? E nas demais vias urbanas, quando ele fala que vias urbanas identificadas pela sinalização regulamentadora. Não houve nenhuma sinalização regulamentadora nas demais vias. Porque se tivesse havido alguma sinalização, seria velocidade, carga máxima, né? E outras, né? Pelo menos isso aqui tinha que ter colocado. As outras vias que estão sendo aí a circulação é Rua Angelita, é Rua do Cerro, é Rua Doutor Celso. Quando passa por lá, né? Lá pela praça, vai pegar aquela parte lá de cima, quando passa, né? Porque o sentido maior, quando você vai fazer Cerro, Guanhães, Cerro, é tudo aqui. Não vai muito para lá. Então a nossa preocupação era de poder buscar uma informação dentro desse decreto, se a polícia tem esse decreto, se a prefeitura passou esse decreto para vocês, e se passou alguma incumbência conforme o artigo 5º, é uma pergunta que a gente tem que fazer, esse artigo 5º aqui, que é uma pergunta que a gente vai fazer aqui para saber de quem que é essa autoridade. Que aqui fala assim, ó: a fiscalização do disposto nesse decreto será efetuada pelos agentes da autoridade de trânsito, que poderão determinar a qualquer momento a imobilização do veículo para a inspeção mais adequada. Quem são esses agentes das autoridades de trânsito do município? Fernando, deixa eu te falar o seguinte. Na época que estava mexendo na pavimentação da rua, o subprefeito fez esse decreto, elaborou esse decreto. O decreto 210, aí posteriormente ele fez modificou esse decreto, encaixando alguma coisa que estava faltando nesse decreto. Certo. Isso,
incluir o decreto 1257, que é esse decreto que está comigo aqui. Certo. Esse decreto ele vinha especificando sobre os veículos que carregavam granito, né? Sim. As condições que poderia circular na via, que não podia circular com duas pedras, principalmente os bitrens. Para ele circular nessa via que estava sendo pavimentada, ele teria que tirar uma pedra, passar, depois voltar e buscar a outra. Entendeu? E é nesse daí? Isso decreto Esse é quando sabe? complementando Que isso. inclusive esse daqui nem fala, né? Fala dos carros, né? Aí complementando esse decreto. Certo. Nós fizemos reuniões com o senhor prefeito, especificando para eles as nossas condições, o nosso efetivo, a nossa forma que nós não tínhamos condições de ficar o tempo todo fiscalizando essas carreiras, até devido à demanda que nós tínhamos dentro do município, não está atendendo as demais ocorrências. Nós não tínhamos condições de ficar exclusivamente pelo trânsito de veículos de carga, principalmente as carretas. Mesmo assim nós atuamos, chamamos vários motoristas, especificamos para eles que havia o decreto que não poderia circular na via, inclusive o senhor prefeito municipal, ele mandou cópia do decreto para todas as firmas que faziam transporte, que eram nessa cidade. A partir do momento que nós passamos a abordar esses motoristas, eles alegaram que a cidade que estava passando, mas que da cidade não tinha as placas identificando que não podia passar. Aí, tá vendo? Né? Aí, procurando a prefeitura, explicamos para eles que o motorista estava identificando isso, que não tinha placa, sinalizadora. Aí, mesmo assim, procurei o prefeito, cientifiquei, foi colocado algumas faixas na cidade, só que coloca as placas, as faixas desaparecem. Não sei qual motivo, quem tira, A gente pensava, apesar também fazendo que caminhada, eu via muitas aqui e eles passando direto. Mas apesar, a faixa ficou lá um bom tempo e eles passavam direto. Apesar que às vezes colocam uma placa, uma faixa no local que a pessoa não tem nem condições de ler a faixa. Então continuou fazendo aquela circulação dos veículos no momento que estava sendo feito o calçamento. Aí acabou de fazer o calçamento, eles continuam passando. E foi especificado lá que seria feito a sinalização, né? Inclusive eles disseram que seria feito um projeto para isso, que estaria fazendo um projeto, que, salvo engano, acho que esse projeto ainda está em andamento, não sei Na realidade, qual foi o conteúdo desse projeto, se foi concluído. Foi o que foi falado. Né? Na realidade, esse projeto é um projeto da sinalização de trânsito no todo. Entendeu? Contratou-se uma firma para poder fazer esse projeto, e esse projeto, de acordo com as palavras do vice-prefeito Adolfo de Pinho, Nessa reunião. nesta reunião, aqui ele afirma que o projeto está pronto desde o término da festa de Nossa Senhora do Rosário. Ele afirma que esse projeto está pronto. E que alega que não tem condições de colocar esse projeto em vigor. Por quê? Porque ele vai custar para a prefeitura em torno de mais ou menos R$1 milhão. Tá. E que parte dele eles vão... Ele falou que não tem condições de colocar o projeto na íntegra. Mas assim, parte deles vão... Vai, já tem, inclusive ele falou que já É o direito do cidadão de ir e vir. Na via de circulação, em qualquer área do país, é o direito dele ir e vir. Se o veículo, se não tem um desvio, para onde que eu vou mandar esse veículo passar? E se não existe Por onde que esse veículo vai? Qual o local que eu vou desviar essa carreta, esse trânsito? Se não existe um local para desviar ele. E outra, a Polícia Militar, ela age dentro da legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Né? Como que eu vou atuar um veículo se não tem uma placa isso.
falando que é proibido ele passar ali. É justamente isso. A questão aqui que a gente quer também chegar no ponto, que nós vamos chegar no ponto, é a questão, provavelmente, da polícia militar, se é que ele cobra do lado, a polícia militar também vai ter que cobrar dele. Tá, aí Dele a questão das confecções das placas, que vocês precisam de colocar em determinados lugares, porque isso eu sei que eu trabalhei lá, isso é função Pois é, mas aí é o seguinte, isso é função da prefeitura. o veículo não passar aqui, eu tenho que desviar para o lugar. Lá onde eu vou mandar Não, mas a questão é a questão deles saberem Não, que eles até não podem, ele tá eles falando não em podem caso passar até- com o excesso. Isso. Com o excesso. Tá, aí o que acontece? Eu não tenho como atuar o veículo por causa disso também não. Então, qual que é as providências que tem que ser determinado para fazer, se não tem uma sinalização? Passou, registrar e mandar para o seu prefeito. Para ele tomar as providências. É isso que nós estamos querendo aqui. Já é determinação lá, desde do que eu determinei aos militares, passou, faz um registro, manda para ele mostrando que os veículos estão passando. Né? Igual no Cerro. Todo mundo sabe que o Cerro é a cidade histórica. Quando construía as vias, ali era para passar tropa. Não tinha como passar. Ninguém imaginava uma carreta ia passar ali. Né? Só que evoluiu, né? Foi evoluindo e tal, e hoje o trânsito se tornou muito caro. Isso, e a cidade não comporta como passar um veículo pesado lá dentro da cidade. A mesma coisa é a nossa região é a região acidentada, né? Sim. E não oferece muito recurso de escoar o trânsito. Né? Então, o pessoal está ciente, se as carreiras passarem para fazer o BOS, mas não tem como estar ocupando uma pessoa se não tem Mas deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa, que inclusive aqui, nós temos aqui uma proposta do movimento, aqui, parece que eu não quero, porque ele está falando um assunto que é bom que eu já entro nele, o seguinte, nós temos uma proposta para poder fazer para a polícia militar da seguinte forma. Não seria interessante nós unirmos com a polícia militar, assim, não é para poder ficar fazendo isso todo dia, não. Isso é de acordo com a disponibilidade de vocês. De acordo com a disponibilidade de vocês. Não seria nós participarmos junto com vocês e fazermos uma blitz educativa? Mas esse fato do pessoal estar reunido, já está científico, era uma blitz educativa. Não, pode ser, mas é um manifesto, mas eu falo assim, seria mais interessante que se a gente pudesse fazer ela, se a gente fizesse ela, vamos dizer assim, que lá também é um corpo a corpo, mas eu falo assim, vamos dizer assim, nós não vamos parar, nós não vamos ficar parando trem pequeno, não vamos ficar parando moto, não vamos ficar parando nada. Você fala assim, uma blitz de conscientização, para os veículos pesados. Para os veículos pesados. Vamos dizer assim, colocaríamos uma turma na rodoviária, ou lá na entrada, de lá, e uma outra aqui. Teria que ser no mesmo dia, para não ficar cansativo. Então que eu te falei que vocês poderiam estar fazendo os panfletos, distribuindo. Não, mas é isso mesmo. Mas tem que dar recurso também. Pois é, mas esse caso aí nós temos que cobrar da prefeitura. Ô, Fernando, mas você não colocou bem para ele o porquê dessa blitz educativa. É porque a gente colocou lá, seu comandante, para o seu prefeito, e da velocidade, a gente colocou várias coisas. A partir do momento que ele falou do desvio, né, que estava sendo negociado, a gente jogou a possibilidade de mão única, nós jogamos a possibilidade, que são coisas que estão preocupando a gente aqui. Seria uma única, uma única e a velocidade, né? Então aí foi onde eles, o Adolfo inclusive, ele deu a ideia lá de fazer uma campanha educativa, né? Então a gente conversando aqui, a gente
está querendo propor isso para vocês, porque a gente sabe que essas faixas, esses panfletos, tem que partir deles lá. A gente está só colocando à disposição para a gente, como diz, estar junto com vocês, né? Porque o movimento, como diz, não tem condições de estar fazendo panfleto, tá? É a prefeitura que tem que fornecer esse material, né? Para a gente, junto com vocês junto com a gente está ajudando a fazer essa campanha. O que ele explicou foi isso, que claro que essa campanha não seria assim com carros pequenos, porque na verdade o que está pesando para nós é essa carga pesada. Mas quanto à questão de velocidade, veículo de carga pesada, ele não tem nem construção de passagem em alta velocidade. Não. Mas a questão aí, quando nós falamos a questão de velocidade, a questão de velocidade é justamente a questão do problema que tem determinadas vias, que aqui no decreto falou de sinalização de regulamentadora. É isso aí que eles estão cobrando. Os blocos, condutores então, deixa eu fazer uma pergunta, igual no TV em Foco aqui, só para quebrar. Espera, só para a gente não perder aqui o foco aqui da coisa aqui. Então, o que acontece? Aqui fala, parece que no decreto também deve ter isso. Porque esse daí deve ter sido complementação. Porque isso aí parece que faltou alguma coisa. Nesse daí, os tipos de carreta, que é bitrem. E esse decreto aqui, ele especifica a tonelada máxima? Sim, parece que esse especifica, porque esse não especifica. Inclusive, eu quero até pegar uma cópia desse decreto, entendeu? Eu quero pegar para ele poder fazer uma comparação. Não tenho certeza se esse específico, mas tem um deal dele. Eu quero fazer uma comparação desse com esse daí, porque eu só tinha esse. O 1210, eu não tinha o 1250, Aqui, ó. A restrição imposta no artigo anterior diz respeito aos veículos pesados com bitrem, que é uma combinação dos dois semi-reboques acoplados entre si através de uma quinta roda situada no traseiro do primeiro semi-reboque, tracionados por um cavalo mecânico rodotrem, que são dois semi-reboques que pode carregar até 74 toneladas, com 9 eixos que são ligados entre si por um veículo intermediário chamado de dolo e tritrem, que é a combinação formada por 3 semi-reboques. Esse aí complementa essa. Pois é, isso aí está proibido? Isso aí está proibido? Assim, ele está proibido pelo decreto. Certo. Você entendeu? Ele está proibido pelo decreto. Mas que dê a sinalização. Essa que é a pergunta que eu quero fazer. Olha, existe um questionamento após a colocação da entrevista na TV em Foco, porque é bem claro aí que ele joga a responsabilidade em cima da polícia, né, de não estar fazendo a parte dela com relação a estar fiscalizando os carros que estão passando dentro da cidade com carga alta, acima do peso, né, que são os caminhões, todos eles estão passando com duas carretas com 2 pedras, todos passam comboio à noite, isso basta ficar, durante o dia está acontecendo isso, até mesmo com os caminhões da Senebra, que também passam, as Julietas estão passando aí, tá, porém, a gente percebe que é impossível cobrar deles se não há as placas de fiscalização, até mesmo que vocês comprovem isso, porque se o cidadão sai lá do cerro, sai de Materlândia, sai de qualquer uma das cidades que destinam a Sabinópolis, ou passagem dentro de Sabinópolis, ele não vê durante o trajeto essas placas, correto? Se não vê essas placas, eles chegam a entrar na cidade. Chegando a entrar dentro da cidade, é fato de que vocês não podem estar impedindo eles, não tem local de virar. Então, essa oportunidade, até mesmo eu esperava por ela, porque você acabou de ver que ele direciona a responsabilidade para a PM. Né? E no momento lá eu quis questionar isso, mas eu preferi deixar para que eu visse você primeiro como representante da Polícia Militar do município. Né? Então ficou claro que ele direcionava isso, mas é fato de que não existe esse esclarecimento para os motoristas para que também seja cobrado ou que seja multado.
que o simples fato de ter um decreto não quer dizer que qualquer motorista tenha conhecimento disso, que a empresa tenha ou não conhecimento disso, correto? Então é o que eu queria estar passando para os internautas, é exatamente isso. Se existir essa distribuição para as empresas, de forma que as empresas distribuíssem para os motoristas, o motorista teria esse conhecimento ao chegar dentro da cidade, né? Pelo que foi dito, não existe. E não existe outra sinalização, né? Então eu quero deixar para os internautas aqui bem claro que realmente é impossível que a polícia, com baixo efetivo, tenha conhecimento, né, tenha condição de barrar, ou então se tivesse fosse legal eles barrarem esses motoristas sem que a administração, o próprio município não colocou essas regras. Ela oferecer condições para a polícia fazer o trabalho dela. Porque o que está dando a entender é que a prefeitura baixou decretos, que agora já não é só um, porque eu tinha conhecimento apenas do 1210, eu não tinha conhecimento desse, mas amanhã eu quero se possível, amigo, se você puder que você tem um acesso mais fácil dentro da prefeitura, se você der uma cópia desse, eu gostaria que você me arrumasse um decreto desse para fazer algumas comparações, porque eu ainda acho aqui um artigo aqui que eu não sei se está dentro desse decreto. Eu vou ler ele aqui, que às vezes pode estar aí dentro, porque você já viu. É complementação. Olha aqui, esse artigo 4º aqui, desse daqui, ele fala assim, ó, nos casos não previstos no artigo anterior, bem como nas situações excepcionais e temporárias, abaixo relacionadas, poderá ser permitido o trânsito de veículos relacionado no artigo 1º desse decreto, mediante requerimento do interessado protocolado na Secretaria de Transporte, com 5 dias de antecedência, admitindo-se, para casos de excepcional urgência, o exame de pedido feito com 48 horas de antecedência, desde que justificada essa situação no próprio requerimento. Eu não sei se esse artigo aqui está incluso nesse. Não está não? Nesse artigo não tem não. Não tem. Não tem. Inclusive, na reunião que nós fizemos lá, foi questionado a respeito do desvio. O senhor prefeito falou que tinha a intenção de verificar a possibilidade de estar arrumando esse desvio, mas que o município, no momento, não tinha recurso para isso. Sim. Que isso demandaria muitos gastos e que o município não tinha recurso para isso. Né? Certo. Agora, se o município não tem esse recurso, a Polícia Militar é que vai ser responsável por desviar um veículo. Para onde, se não tem uma localidade, para onde desviar esse veículo? Mas eles afirmaram várias vezes na reunião que as placas já estavam sendo confeccionadas, que não demoraria muito, né, a chegar, que já estava esperando, inclusive, acho que a polícia, né? Pois é, mas eles vão colocar, seria colocado as placas no local ali, é proibido o trânsito de veículo carga pesado. Mas vai passar esse veículo para onde que eu vou mandar esse veículo? Igual fala. Desviar aí para onde? Para eles passar. Mas igual consta no Mas decreto. para isso, se o decreto constar Mas uma o tonelada permitida, Aí poderia travar, punir por isso. E deixar placas nas entradas de movimentos para saber. Já foi colocado as faixas, são faixas, não são placas. Sim, Né? sim. Mas é o que eu disse, que eles alegam que não tem visão, principalmente à noite, que eles estão andando mais à noite. Essas placas não tem visão nenhuma na faixa. Tem que ser mas uma placa que realmente é reflexiva, dá para eles ver tudo direitinho. Sim. Se eles alegam isso, o que tem, eu acho, o que tem que fazer chegar até a administração, que é de responsabilidade da administração fornecer A sinalização adequada para que seja cobrado pela polícia Então tem que cobrar da administração colocar até que se faça um desvio, tem que cobrar da administração aquilo que pode passar, para deixar ele ciente que chegou, é 40 toneladas, eles estão com 70, sinto muito, mas você vai ter que pedir um outro carro para poder fazer um baldeio, e vocês não podem, porque vocês têm que respeitar a placa que está indicando a tonelada máxima.
porque baixa um decreto. E isso não se cumpre. Mas como... E tendo essa... Outra pergunta, como que vai saber se não tem uma balança, não tem nada que vai indicar? Exigir a nota fiscal? Exigir a nota fiscal? Eu acho que é o A documento blitz, mais educativa é para isso, passar a falar que vai fazer a blitz educativa. Porque o negócio é o seguinte, nada que eu falo não, entre aspas, porque o brasileiro tem jeitinho para tudo, entendeu? Mas a gente enxerga que não é tudo, Tem que ter nota fiscal, seja ela com qual produto que for. Mas eu acho Se que... você vai transportar minério, tem que ter nota fiscal daquilo. Será que está tendo? A gente não sabe se está tendo, entendeu? Se vai transportar as pedras, tem que ter nota fiscal, entendeu? Porque o governo quer saber do dele também, ó. O governo quer saber dos impostos deles. Outro detalhe também que citar é o seguinte, a demanda nossa aqui no município para atender a sociedade é grande, muito grande. Sim. O nosso efetivo não suporta a gente ficar só olhando o trânsito de veículo, passando em localidade que está proibitiva pelo município, né? Sem ter outras condições de desviar esse trânsito. A nossa viatura tem hora que a gente está lá em Goiânia, porque tudo que acontece aqui a gente tem que deslocar para lá para levar para lá, principalmente finais de semana, que são horários dias e horas que a gente passa. Então é difícil a gente ficar por conta para olhar atrás. Já expliquei essa situação para ele lá, a gente tem olhado, na medida que tiver do alcance da gente, a gente está olhando, tem registrado as ocorrências, levando para levar o conhecimento dele. Esse fato que as carrinhas estão passando, mas é o tipo de coisa que o camarada entrar com recurso. Mas elas estão passando porque não tem nada proibindo de informação. Está faltando informação. Eu ia fazer uma pergunta. Se tendo essa sinalização com esse limite, né, de carga, tem essa possibilidade de fazer esse baldeio, então, como uma alternativa, alguma coisa assim? Mas se tem ou não tem, isso é determinação do decreto que a prefeitura elaborou. Se tem essa possibilidade, isso aí eu não sei te falar. Não, eu falo assim, se tiver coisa, porque igual eles falaram com a gente que tá em ter essa sinalização, né? Segundo o decreto, de conformidade com o decreto, está determinando isso. Mas segundo os condutores de veículos, eles não tinham condições de desacoplar esse veículo. E se tiver caso eles estão falando que vai ter essa sinalização, tendo ela, a polícia tem condição de tá fazendo essa fiscalização para de fato, igual o senhor falou, que não tem como cobrar porque não tem a placa para sinalizar. Tendo essa placa, a polícia tem condição de fiscalizar isso? Esse limite máximo? Fiscaliza, mas não integralmente, eu estou te falando, não tem como ficar ali específico para isso. Mas isso fazendo, entendeu? Isso não tem como ficar específico para isso. Alternadamente, tem que ter mais também para trabalhar. Só aproveitando que a gente tem um vereador aqui no recinto, o senhor Damião Barroso, vereador de Sabinópolis, ele faz parte da comissão, é membro da comissão por ser morador, né, dessas ruas que são atingidas por esses carros, rota desses caminhões. Damião, o senhor tem conhecimento do decreto e principalmente conhecimento dessa alteração no trânsito no município, como membro do executivo? Boa noite aqui a todos, presente aqui orientado, demais comunidade aqui presente. Eu também já fiz o ofício para o prefeito, nesse sentido são 3 decretos. Naquela época ele me fez o ofício que já tinha enviado também para o comandante a respeito desses acontecimentos. Fizeram uma observação quanto ao vereador, que o vereador não poderia participar desse movimento, entendeu? Mas como a gente tem que buscar sempre a lei e o legislativo, fala-se lei, fala em justiça e fala em redação. Então, agora dia 13, eu vou contestar a um colega meu, não vou citar o nome dele, mas vai ser contestado no dia 13. Mostrar para ele que o cidadão Damião Barroso e vereador
de acordo com o artigo 5º, inciso 2º e o inciso 16º, ele dá toda a autoridade ao vereador, desde que faça as coisas ordeiramente. Então nós estamos fazendo isso ordeiramente e vou mostrar para ele. Quando tiver que discutir com o vereador, não importa se ele é velho, se ele é novo, porque tem que discutir com o Damião, sempre através de lei. Quando ele fizer a lei, aí sim nós vamos, de agora para frente, o Damião vai estar sempre aqui presente de vocês, porque agora eu estou amparado pela Constituição Federal e também o assessor jurídico da Câmara me deu esse aval de acordo com as leis. Tá, e com relação à pergunta que eu te fiz, com relação, você está a par, o senhor está a par dessa mudança de trânsito, que pelo que disse o prefeito na última reunião com essa comissão, ele afirmou que o projeto já estava pronto, necessitaria colocar em prática, não integral, mas as placas já estão sendo confeccionadas. O senhor está a par disso? Houve sim um comentário aí do meu amigo aqui, meu vizinho Fernando. Tudo aquilo que acontece através desses movimentos, ele sempre está me passando. Ele me passou o seu negócio do bitrem, que é negócio todo, entendeu? Então, isso eu estou a par. Agora vamos ver, assim que colocar em prática mesmo todas as placas, vamos ver para quem vai tomar atitude. Porque se deixar a atitude só para a polícia militar, eles vão ficar apertados. Eles vão passar por onde esses bitrem? Eles estão vendo que acabou de responder. Então vai ter que fazer isso. Já tive uma certa conversa com alguns colegas meus vereadores também, que a Sanibra irá entrar nesse negócio, já fornecendo as máquinas, porque a prefeitura não tem máquina, então eles vão fornecer essas máquinas, deve ser trator e outras coisas mais, que vai passar no desvio até sair lá na parte de cima, lá em cima na saída de Guanhães. Então vamos esperar que isso aconteça o mais rápido possível, mas mesmo assim nós devemos continuar com a nossa equipe que está aqui, com muita força, muita vontade e luta, para que nós possamos ver o nosso calçamento que foi feito na cidade não ser destruído rapidamente. Então vamos ver esse desvio. E o senhor, como legislativo, o senhor acha, tem o mesmo pensamento do prefeito com relação ao que ele disse na última reunião, jogando a responsabilidade da passagem dos caminhões para a PM, somente para a PM? Não pode, porque os poderes, eles têm que trabalhar sempre em conjunto. O poder judiciário, o legislativo e o executivo. Por enquanto nós estamos sempre aí trabalhando, por exemplo, o legislativo, o executivo, e juntamente com a polícia militar. Então não se pode julgar a responsabilidade em cima deles. Pode julgar sim, mas no dia que tiver tudo complementado, tudo normalizado, com as placas, com isso. Mas se eles não têm essas coisas, como é que eles vão obedecer uma lei que ainda não existe? Ok, obrigado. Essa foi a nossa preocupação com relação à reunião que aconteceu no dia 30. Porque tudo da reunião, diante do que o prefeito passou, ele já tem uma segunda opção, porque até então só existia uma, entendeu? E na reunião surgiu a segunda opção. Não sei se o senhor já está sabendo da segunda opção. O senhor está sabendo? Não. Então é o seguinte, existe Uma vez perdendo porque não me convidaram para a reunião. Então é o seguinte, existe uma segunda opção, senhor comandante, que eles pretendem fazer o desvio. O senhor sabe ali de Oswaldo Mourão? Oswaldo Mourão, depois que passa Então ali é o seguinte, eles querem entrar ali com o desvio ali e chegar lá em Cosme de Adão. O senhor sabe onde é que é Cosme de Adão? Não. Então é o seguinte, depois daquela gurita que tem lá depois de São Guarda, à esquerda, logo ali mais ou menos uns 70 metros, 70 a 80 metros, entendeu? Tem uma estrada à direita ali, entendeu? Que ali subiu, desceu, é Cosme de Adão. Então ele tem intenção de sair com uma segunda opção lá. Por quê? Porque cá tinha problemas de desapropriações. Isso ia ficar caro. Isso ia ter problemas, que a gente já sabia que já estava acontecendo alguns probleminhas, entendeu? E aí é o seguinte, eles foram encontrar uma segunda opção.
e que essa segunda opção, ela é excelente. Por que ela é excelente? Porque se trata de uma estrada que já existe e ela é intermunicipal. É isso. Ela é dentro do Isso é município, importante, né? já era uma forma de Então, ela já existe dentro do município. Ela sai de uma ponta do município e sai lá na outra ponta do município. Ela não está dentro de um outro município. Porque aí não tem aquele problema de, né? Está lá dentro do outro município. Está tudo dentro do município. Então, quem tem poderes pelas ruas, estrada, rio, não é a prefeitura. A prefeitura que domina tudo isso. Então, ele chegou à conclusão que essa segunda opção é melhor. Ele encaminhou um ofício para a CEMIG, né, alegando uma série de coisas, e que eles estão aguardando uma resposta e que o senhor Rafael é que vai cobrar, porque no final da reunião, né, eu estou com assim da reunião toda e fica na cabeça aqui. Mas é que já tem. Não, eu uma- já, pois é. procuraram. Pois é, porque o prefeito, né, você fez a pergunta para o prefeito, e aí nós vamos voltar aqui, o senhor não dá a resposta, não foi isso? Você falou? Aí você falou no final que poderia ser até através do telefone que você no ia outro dia ele já procurar, tem né? uma Então, colocação sobre então isso. o que a gente precisa, ninguém está aqui para poder pressionar o prefeito, ninguém está aqui para poder pressionar a polícia, nós não estamos aqui para poder pressionar o vereador, nós estamos querendo que ache uma solução para resolver o problema pacificamente. E eu acho que o prefeito encontrou a solução de resolver o problema. Embora lá tem vários, tem retiros, e etc, e tal coisa, mas lá é uma estrada municipal. Então a prefeitura tem poder sobre aquilo. Alguma coisa que ele precisar de conversar, dialogar com alguém, isso aí é uma coisa que ele vai ter que fazer. Né? Ele vai ter que fazer, porque quando se abre uma estrada, a estrada está lá. E pelo que a gente sabe que um DR tem, ela tem o direito de. Ela não é uma estrada do DR, mas eu acredito que o próprio município também vai ter esse direito. É 15 metros para lá, 15 metros para cá. Porque isso tem que ter. Né? Isso tem que ter na lei, a lei dá esse direito. Então, se o prefeito chegar lá e dialogar numa boa, né? E numa boa, eu acredito que o prefeito vai encontrar a solução mesmo. Mas nós não podemos acomodar. Nós temos que sentar aqui com o comando da polícia, falar tudo o que está acontecendo, inclusive aqui, ó. Aqui, ele falou que nós podemos procurar por vocês, de acordo com algumas coisas que nós precisarmos. Ele fala que a gente pode procurar. Então a gente está querendo continuar com isso pacificamente e não apertar. Vamos conversar com o comandante? Vamos. Vamos conversar com o prefeito? Vamos. Vamos conversar com os donos lá de terreno, se caso a prefeitura nos procurar e também quiser que a gente vá, nós vamos. Igual aqui também, nós estamos aqui prontos. Se vocês falarem assim, olha, nós vamos fazer uma blitz educativa, nós gostaríamos da presença do movimento, vocês podem participar, nós vamos fazer o máximo de empenhar junto com vocês. Tem condições. Aí, Né? vamos lá. Então nós queremos continuar. Igual no Cerro tinha esse problema constantemente. Fez o desvio e acabou. Não deu mais problema. Inclusive, se passar o veículo dentro da cidade, na área onde é proibido o trânsito veículo de carga, aí é tomar as providências. Tem que ser tomado porque tem a regulamentação. Tem a regulamentação que determina que não pode passar. Entendeu? Inclusive tem determinados lugares lá que tem até os cavaletes onde o veículo nem passa. Não, lá tem lugar lá. Tem lugar lá que não passa. Não passa. Determinados veículos lá dentro não passa. Lá tem você, tem um lugar lá, tem os tubos também. Também tem os tubos dentro. Tem um lugar lá, não tinha topo. Não pode passar. Mas eu acho que o mais importante também dessa estrada, que é a estrada que eu já passei, que a moça está falando aí, Você conhece lá? não conheço, não tenho coisa. É plana. Não, lá só Toda a tem. maior parte lá é tranquilo. Ali só existe um probleminha. A Serra de Bosque. Só. A Serra de Cosme, ela é bem descalçada, né? Mas a Serra de Cosme que vai ser um problema para a administração junto com a Semibra, que também parece que a Semibra, a empresa, a mineradora também, que diz que estão fazendo esse contato com elas, entendeu? Então isso não vai ser problema. É um lugar só que vai te. É um pouco, entendeu? Então
eu acho que, né, então, Então, é isso aí, meus caros internautas. A gente esteve recebendo aqui o comandante da PM, né, o tenente Zé Maria, com a comissão aqui dos moradores. A gente tem aqui hoje o Damião vereador como morador da rua, representante também da comissão, e esclarecer esses pontos aí com relação à questão do desvio e também das responsabilidades, determinar, né, deixar bem claro que a responsabilidade não é só da PM, é também da administração pública de estar colocando, no caso, a sinalização para que ela seja respeitada. Aí sim a PM vai estar atuando na cobrança para que se faça cumprir as normas, mas dentro do fiscalizar com a sinalização, ok? Eu queria agradecer. Cacau, eu tenho mais uma coisa para poder perguntar ao Zé Maria. Eu tenho mais uma coisa para perguntar ao Zé Maria aqui. É para tirar, como diz, para nós não sairmos daqui com dúvida com relação. Então, com relação a esse agente da autoridade de trânsito, isso aqui é a polícia. É a Polícia Militar. A Polícia Militar atua no município, onde cidades maiores, o município ele tem os fiscalizadores. O município está fiscalizando o trânsito. Nas cidades pequenas, onde não tem condições de criar essa guarda, é a Polícia Militar que é responsável para estar fiscalizando. Que é o nosso caso. Essa área. É o nosso caso. Dentro Da circunscrição do município. Mas só que tem que ser dentro da legalidade. Mas essa legalidade tem que sair da prefeitura, que é através do decreto, não é isso? Para que vocês possam fazer essa fiscalização. É o caso que está aqui. Agora, deixa eu só também fazer uma pergunta que eu já tinha notado ela aqui. Eu não quero sair como de eu quero ter uma visão do que está aqui dentro. Não sei se ela está aí, entendeu? Aqui no artigo 6 que fala assim: a inobservância do disposto no presente decreto acarretará na imposição das penalidades cabíveis previsto no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislação pertinente. Quer dizer que a inobservância é o descumprimento. Justamente, aí Descumprimento, é isso? Esses casos aí, os veículos serão notificados, autuados, né? Mas tem que ter a legislação, as placas, né? Para que eu possa estar fazendo essa notificação desse veículo. Né? Desde que... Basear em alguma coisa, não tem o que basear. Pois é, mas quando fala aqui, no caso aqui, dessa inobservância aqui e das penalidades, do descumprimento, que fala da penalidade cabíveis, essas penalidades vêm para o agente de trânsito que está deixando de cumprir o decreto, ou é para o motorista infrator? Essa penalidade é para o motorista infrator. Para o motorista infrator. É isso que eu queria saber. Aí, o que acontece? No caso lá é justamente o que eu falei, lá no seu foi isso. O veículo passava, o que eles faziam? Cientificar o prefeito. Registrava, passava para ele. Cientificando ele do fato que está acontecendo, que é um fato que já acontece aqui, que ele já tem conhecimento há tempos. Né? Aí o que eu fiz? Depois que fiz o desvio, que sinalizou, aí hoje lá já faz a notificação manual. Os militares fazem a notificação do veículo, atuam o veículo normalmente. Agora, como que eu vou fazer uma notificação se eu não tenho respaldo para poder trabalhar, para estar fazendo isso? Por lei de quê? Agora, diante do decreto, o senhor tem mãos, o senhor tem respaldo para trabalhar. Não tem o material. O senhor tem material que é decreto, mas não tem o material que a prefeitura precisa de fornecer para vocês. Então, eu acho que a Polícia Militar deveria cobrar da prefeitura. Mas mesmo assim nós vamos continuar cientificando os motoristas, né?
do fato de ter o decreto, Já achar que é ter o cabível, só decreto, pensa na questão inclusive, a gente vai continuar fazendo aqui e vamos encaminhar as cópias para eles. Sim. Será encaminhada as cópias desses registros do fato, será, cobrando, né? será repassado para ele. Sim. Para eles verificar que a polícia não está deixando de olhar. Inclusive, tem dia que nós não temos recursos nem para estar indo atrás dessas carretas. Né? Nós não temos condições de estar indo atrás dela. Várias vezes já liguei para Papuanhães, o pessoal está verificando se elas estão passando, né? Se elas estão passando lá, porque não tem dia que ele não tem recurso de ir atrás delas. Às vezes a viatura está atendendo a ocorrência na zona rural, está levando um preso para Goiânia para fazer um flagrante. Então tem muitas vezes ela passa e nós não temos condições de estar indo deslocando atrás dela. Para estar abordando ela. Não é difícil. Uma situação complicada. É isso, internautas. A gente vai estar continuando a acompanhar esse caso do desvio, e aí ficou bem claro, né, a justificativa aí do Zé Maria com relação à colocação do prefeito na última reunião, quando se reuniram com a comissão do desvio já, em que ele colocou que a responsabilidade dos veículos estarem passando da PM, né? Então está claro que sim, a obrigatoriedade dele fazer cumprir, mas tem que haver uma ordem, tem que existir uma organização no que se refere à sinalização, né, para que seja cobrado, porque até então, de acordo com o Zé Maria, não se tem como cobrar, não existe sinalização, não existe regra, não existe nada, é simplesmente um decreto, né, em mãos, que somente quando o motorista adentrar na cidade é que vai estar ciente disso. Então a gente cobra aí, né, esperamos também, a gente tem aqui o senhor Damião Barroso, mas que ele cobre como vereador nas próximas reuniões, né, que cobre isso do prefeito, que agilize o mais rápido, né, do Poder Legislativo, que faça valer essa parte aí da organização de sinalização para que a PM faça cumprir a lei. Muito obrigado, internautas, e a gente vai estar voltando outras vezes para estar passando mais informações com relação a esse caso.